É a mesma coisa. Não, e por falar em loucuras do Brasil, a situação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro começou a se deteriorar rapidamente depois de a Polícia Federal concluir que talvez nem precise mais de uma delação premiada do dono do Banco Master. É a mesma coisa. Não, e por falar em loucuras do Brasil, a situação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro começou a se deteriorar rapidamente depois de a Polícia Federal concluir que talvez nem precise mais de uma delação premiada do dono do Banco Master. Com novas provas obtidas em celulares, documentos, contratos e quebras de sigilo, investigadores avaliam que o caso pode ser fechado sem acordo formal de colaboração. Cenário devastador para Vorcaro, que corre o risco de entregar informações sem obter benefícios penais. Enquanto a delação perde valor, a investigação avança sobre o senador Ciro Nogueira. A PF passou a apurar suspeitas envolvendo não riam, triplex. Tinha que ser um triplex. Não podia ser um duplex. Não podia ser uma mansão no Jardim América. Triplex. É o triplex. Só falta aparecer um sítio em Atibaia, né? Então começou a ver o triplex no contexto da chamada Emenda Master, a peça legislativa que, segundo os investigadores, foi encomendada e redigida diretamente pelo pessoal de Vorcaro. O imóvel entrou no radar da operação como possível elemento patrimonial relacionado ao esquema sob investigação. Poucos dias após a operação atingir o entorno de Ciro Nogueira, o seu advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, deixou oficialmente a defesa do senador. Cacai fora. Cacai fora, ó. Embora a saída tenha sido tratada publicamente como decisão profissional, nos bastidores de Brasília, o movimento foi interpretado como sinal da crescente complexidade e toxicidade política do caso Master. Paralelamente, outra frente da investigação começou a atingir o partido União Brasil. A PF identificou que o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, teria realizado um negócio descrito internamente como de pai para filho, com um aliado próximo de Antônio Rueda, presidente da sigla. A operação financeira passou a ser analisada como possível ramificação político-empresarial do mesmo circuito de influência investigado no caso Master. Ana Campagnoli, vale lembrar que o Ciro Nogueira ele é presidente do PP, o Ruela do União, e eles fizeram o União Progressistas, né? Eles são um casalzinho, né? Federação, né? União Progressistas. Então, mala maleta, você não acha? Os bastidores da política, os deputados estaduais, federais, vereadores, todo mundo comenta só uma coisa, que nesse escândalo do Vorcaro vai pegar político de todos os espectros. E na verdade eu acho que você também não tem aqui político de estimação, se o cara errou, eu acho que ele tem que ser investigado. Agora, existe ainda, deveria existir, parece que não, né, pelo menos quando você olha para as decisões do Alexandre de Moraes, mas deveria existir ainda nesse país a presunção de inocência. Então, nesse caso, até que se prove, é todo mundo inocente. Mas é claro que os indícios mostram que há alguma coisa errada. E o advogado, o Cacai, dizia que não havia mesada, mas as mensagens mostram que havia mesada. É interessante que, de novo, parece que os políticos têm fetiche em triplex, né? Temos que observar isso. Nesse caso, um triplex de 514 metros quadrados, deve ser muito bonito, bem lindo esse aí, né? Tem que ver se é compatível com o salário dele, enfim, tudo mais. Ele vai precisar de umas 15 Marisa Letícia para justificar isso aí. Será que a advogada dele não podia ser esposa do Moraes? De repente, precisaria, né? Olha, je ne sais pas. Olha, a nossa princesa falando. Pois é, isso aí é um absurdo. Quando você fala do PP União, é triste, eu diria, para a direita também, porque o PL hoje é considerado o maior partido de direita do Brasil, é o meu partido, e contava em muitos cenários com o apoio do PP. Por exemplo, só superficialmente vamos mencionar que lá no Rio Grande do Sul temos um candidato ao governo que é o Zuco e precisa do apoio do PP. Lá em Santa Catarina tínhamos um acordo previsto até ano passado para o Senado com o PP.
para votar a dosimetria tinha que ter acordo com o PP. O PP é um partido significativo no Brasil, agora com essa união ainda mais, e é um partido que tendia a votar mais com a direita do que com a esquerda. Então é trágico para a direita também perceber que os seus políticos estão ancorados nisso. Eu não sei se é permitido citar aqui Olavo de Carvalho, se é proibido. Claro que não. Permitido, tá bom. É porque o professor Olavo é um barato. O professor Olavo de Carvalho dizia sempre assim, anos atrás, 10, 15 anos, ele dizia, se a direita entrar nessa vibe de perseguir e criticar a esquerda somente pela corrupção financeira, monetária, muito em breve, o Olavo já antecipava há 15 anos atrás, políticos de direita também vão se envolver em esquemas de corrupção, e aí vão ter que ouvir da esquerda, tá vendo? É tudo farinha do mesmo saco. Enquanto o Olavo defendia que sempre a direita tinha a obrigação de se posicionar, que o maior problema da esquerda não era tanto assim a corrupção, mas o maior problema da esquerda era para que usava essa corrupção? Para financiar a Venezuela, para financiar Cuba, para financiar narcotráfico, para financiar aborto. Isso sim, estas coisas sim são ainda mais graves que o desvio do dinheiro. E antes de você passar para o Cláudio, eu quero parabenizar pelo que você disse aqui com relação à escala 6x1, ano eleitoral, pressão eleitoreira, e os políticos de direita parece que esquecem que foram eleitos para ser de direita. Existe uma centralidade nesse argumento relacionado a trabalho e capital que distingue direita e esquerda de uma forma gravíssima. A esquerda sempre foi a favor da CLT, que nada mais é que uma cópia inspirada na Carta de Lavoro do Mussolini, que é fascista, eles nos acusam de fascista, mas são eles que querem uma CLT cada vez maior, o engessamento cada vez maior do trabalhador. É crucial para a esquerda engessar o trabalhador, as relações de trabalho, porque para a esquerda é preciso controlar o capital até conseguir aboli-lo completamente e assim controlar também o trabalhador. Então não tem como um cara se dizer de direita, muito menos do liberal, se ele não defender a liberdade de negociação entre patrão e funcionário. E é triste que realmente, quando chega a pressão da eleição, Pavinato, os políticos de direita parece que votam como uma esquerda para não desagradar o eleitor de direita. Eu fico doida com um negócio desse. Essa fala do Totem, né, eu reproduzi uma entrevista que a minha querida amiga doutora Gilda de Figueiredo Ferraz, ela deu ontem à noite no SBT, explicando os efeitos do fim da escala 6x1. Aliás, quero mandar um beijo imenso para a doutora Gilda, que nos acompanha, e também para o pessoal das prerrogativas do Fórum Trabalhista aqui da Marquês de São Vicente. Hoje eu passei por lá e o pessoal pediu para deixar um beijo para eles, e assim o faço. Aí vamos. É interessante, eu gostei da análise da vereadora, principalmente no que ela disse, né, presunção de inocência, que nenhum dos presos do 8 de janeiro teve. Eu vou repetir isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. E não é engraçado a gente dizer, e ela ter terminado dizendo isso, né, que é uma prática eleitoreira e por isso muitos deputados de direita vão votar nessa questão do fim da escala 6x1, que é uma vergonha, né, é vexatório até a gente estar falando sobre isso, do mesmo jeito que eles aprovaram a dosimetria. Então a gente vai voltar no mesmo campo, voltar na mesma questão. E eu vou beneficiá-los com a presunção de inocência, de que de repente eles tenham sido enganados, ou então se engajado numa causa sem conhecer com profundidade o conteúdo, porque graças a você, eu sempre vou agradecer, de ter levado aquele vídeo ao Alcolumbre, a gente escapou de um mal ainda maior, né? Porque a lei antifacção tinha sido aprovada com uma progressão de regime piorada para o detento e o condenado por crimes graves, crimes hediondos e etc. E o PL da dosimetria, com o veto derrubado, voltaria a estaca zero, uma lei que deu muito trabalho para a própria direita aprovar. Então, note que nesse ponto tem razão a Ana Campagnolo, que a esquerda está muitos anos na nossa frente. Tanto que não só enganou a direita nesse projeto esdrúxulo da doce mentira, como colocou lá um prêmiozinho, ou seja, um típico cavalo de Troia. E que não é só o fato de ninguém ter lido antes, ele foi aprovado do dia para a noite, na madrugada de 5 de dezembro de 2025, para que ninguém pudesse ler mesmo. E essa prática é corriqueira. O que me causa estranheza é todo mundo cair numa questão dessa e parece que não aprendem com o próprio erro, continuam caindo, como ela disse. É uma pena, de se lamentar. Não só caindo, né, como não tomando iniciativas inteligentes. Alguma, exatamente. Porque tanta coisa podia ser feita. Você veja, a questão da descriminalização
da calúnia, da injúria e da difamação. Uhum. Você quer desidratar o inquérito das fake news? Descriminaliza a calúnia, injúria e difamação. Perfeito. Ah, mas existem crimes de calúnia no Brasil. Foda-se! Existe tráfico no Brasil. E o traficante não vai preso. Existe homicídio no Brasil. E 70% dos assassinos não vão preso. Existe estupro no Brasil. E 99% dos estupradores não vão presos. Aí vocês querem me prender caluniador? Ah, vamos lamber detergente IP também, pelo amor de Deus. Opa, Vinac, uma coisa interessante. Eu faço parte de uma espécie de ONG que faz transparência, que luta pela transparência eleitoral e acompanha eleições em todo o mundo, né, na Europa, América, enfim. E nós estivemos em diversos países acompanhando a eleição e conversávamos sempre com o tribunal, com o ministro, com presidentes de tribunal, e na maioria dos países não conseguiam entender o que o TSE faz aqui. Eu explicava, não, mas é que lá no Brasil, por exemplo, o tribunal proibiu o Nicolas de chamar o Lula de ladrão durante a campanha. E falando com pessoas de outros países, não conseguiam sequer entender a interferência que o tribunal... Mano, é ininteligível. O tribunal já é ininteligível e ainda depois vem uma decisão do Cássio Conká, acompanhando o parecer da PGR, que quando o Bolsonaro é o lesado, quando o Lula e a Gleisi passaram a campanha inteira chamando ele de fascista, de genocida, de canibal e de assassino, mandante do homicídio da Marielle e de um outro petista que foi morto por um eleitor bolsonarista, ou seja, chamou ele de assassino 2 vezes, dizendo que genocídio é a pior coisa que pode existir. Agora, por que não pode chamar o Lula de ladrão? Mas pode chamar o Bolsonaro de genocida. Esse país aqui, ser ladrão é pior do que ser genocida? Não dá para entender. Não tem senso de proporção. O STF se desfez. O STF, ele escorreu pelo ralo. O STF, instituição, escorreu pelo ralo. Por quê? Porque a instituição ela é tocada por aqueles que ocupam as suas cadeiras. E à exceção de 2, com muito boa vontade, o STF ele não se evaporou por completo. Por quê? O Fux mudou seu entendimento, não sei se por graça divina, o anjo Gabriel apareceu para ele mudou de entendimento completamente, mas não importa. Agora o entendimento dele está condizente com o texto da Constituição, com os códigos criminal, o Código de Processo Criminal. E o André Mendonça, que é uma pessoa, de fato, já muito iluminada. Né? A única infelicidade dele esse ano foi ter apoiado, coisa que ele não precisava ter feito, apoiar o Messias abertamente, podia apoiar, na moita. Acho que foi uma infelicidade ter apoiado o Messias, mas tudo bem. Como juiz do STF, ele tem feito o papel de juiz, que é uma coisa que o brasileiro já não estava mais acostumado a ver. É uma pena. E tanto que uma pesquisa da Apex Futura, divulgada hoje, mostra que a ampla maioria dos entrevistados são, sim, favoráveis a impeachment de ministros do Supremo, de ministros. 56